pessoal. Nessa fala eu quero comentar algumas coisas, né, que eu tirei de uma breve experiência mais marcante que eu tive com um professor na Unesp de Jaboticabal, que é o professor Newton Castagnoli, felizmente já falecido, né? E o professor Newton Castagnoli, ele era uma pessoa, ele era muito influente na área da agricultura, na área, né, biologia de peixes em geral. Era uma pessoa muito influente na CAPES, no CNPq, onde quer que você fosse, na FAPESP, né? E ele era uma pessoa muito ativa, né? E do que eu conheci, ele era uma pessoa muito boa, que tentava ajudar os outros. E meu contato com ele começa totalmente profissional, depois a gente tem um contato um pouco mais próximo e tal, mas não chegou aquela história de ser amigo, né? Mas eu respeitava sempre como profissional, eu tratava como profissional e reconhecia a amizade dele, né? Cheguei a ir algumas poucas vezes na casa dele, depois que eu voltei de Israel, né? Fui lá e tal, porque ele tinha alguns interesses e tal, conversamos e tal. Mas o que me chamou a atenção é que ele foi a pessoa que moveu toda a montagem do Centro de Aquicultura da Unesp. Foi um centro integrado, ele tem a sede em Jaboticabal, mas era composto por pessoas de outros campi, né? E na época até a grande produção científica vinha até de outros setores, certo? Mas a ideia nasceu ali, foi um sonho do professor Newton Castagnoli que se tornou realidade e hoje esse centro está indo a todo vapor. Ele teve momentos talvez muito melhores do que hoje, eu não sei como está hoje exatamente, né? Eu pertenci a esse centro, eu participei da parte de administração nesse centro também, né? No setor de decisão e tal, participei da pós-graduação, do conselho de pós-graduação nesse lugar também, né? E enquanto o professor Newton Castanholi estava lá, que foi bastante tempo junto comigo, né? Quer dizer, ele estava lá e eu estava também ligado. Deu para perceber assim, uma característica muito grande que outras pessoas falavam, o professor Wagner Cotrone Valente me falava também, eu via isso. Qual que era essa característica? Ele era uma pessoa que ele fazia as coisas. Ele fazia, ele sonhava, ele ia atrás, ele empurrava, ele fazia aqui e fazia, né? E conseguia muitas coisas, conseguia sim. As pessoas o respeitavam muito pela história que ele tinha, né? Eu conheço menos a história dele, mas ele era muito respeitado. Então ele fazia. Só que o pessoal brincava com uma coisa que é séria e que é interessante. Falava assim, professor Newton faz, só que ele vai fazendo e precisa alguém que venha atrás arrumando as coisas. Ou seja, ele vai fazendo, sabe aqueles pedreiros que chega e faz, lega tudo meio bagunçado ali, precisa de alguém bagunçar. Só que a obra está feita, tá? E o que a gente tira disso? O que eu tirei disso, né? Uma clara distinção entre fazer, ter o potencial para criar, para imaginar uma coisa que ninguém imaginou, que foi aconteceu ali. Ter a coragem de vestir a camisa disso e falar, vamos fazer. Na verdade, conquistar a Unesp inteira para fazer montar aquilo. Então, isso é uma característica da pessoa que deve ser desenvolvida e aprendida também. Às vezes nasce com um certo perfil um pouco mais nesse lado, mas assim, tem todo um segmento cultural em cima disso, sem sombra de dúvida, né? Que pode fazer com que as pessoas se desenvolvam melhor nisso. E alguns vão se desenvolver melhor, outros um pouco menos, outros menos, alguns não conseguem fazer isso, não é? E isso é uma coisa importante, conseguir fazer as coisas. Mas tem uma outra coisa igualmente importante, que é organizar as coisas, estruturar, tá? Depois que alguém deu a grande ideia, ir lá e, opa, vamos pôr a casa em dia, vamos deixar certinho, porque senão também não anda. As duas coisas são importantes. Então, quando falavam, o senhor Newton vai fazendo as coisas e atrás tem que vir alguém acertando, limpando, tirando isso, ajeitando, é verdade. Né? As duas coisas são importantes. Lógico que o fazer, né,
é uma cabeça de pioneiro. Pioneiro é aquele que chega primeiro, é aquele que faz, né? E faz aquilo que ninguém fez. Por quê? Ele tem coragem. Mas ele não tem só coragem, ele tem visão. Ah, mas só ter visão? Tem um visionista? Não, não. Essa visão vem de uma bagagem de conhecimento que permite prever coisas certas, tá? Ou pelo menos errar menos, não é? A coragem vem desses vários acertos ao longo da vida que vai dando força para o indivíduo falar, não, mas a percepção está boa, é isso, é aquilo. E essa visão, esse conhecimento amplo que ele tinha, quantos lugares ele visitou do Brasil, a visão ampla, tudo isso sintetiza nessas pessoas. Isso acontece com grandes empresários. Tá? Às vezes a pessoa até tem isso, mas ela, por exemplo, falha na questão econômica. Ela não sabe trabalhar com dinheiro. E se ela se mete a fazer isso e trabalhar com dinheiro, ela perde, ou seja, ela compromete o investimento. Uma clínica, por exemplo, o cara é muito bom para montar, estou vendo, fazer isso, fazer aquilo, né? E não sabe cuidar do dinheiro, ela vai falir, né? Por causa disso. E às vezes ela é super desorganizada, a ponto de comprometer o empreendimento. Tá? Então, muitas vezes precisa perceber essas características e quando montar equipes, pensando nisso, não é? Então, veja, lógico, teve gente que teve que vir arrumando. Depois que foi montado, ele ficou como diretor lá há alguns anos, não é? Depois veio uma pessoa excelente, que é o professor Wagner, que é, estruturou aquilo. E o Wagner era muito bom para estruturar, tá? Na época, talvez ele fosse melhor para estruturar do que para montar. Hoje eu não sei. Mas na época, acho que precisou, embora em tempos diferentes, né, foi preciso uma ação dos dois. Veio um, fez sem combinar nada, e veio outro e estruturou. O Wagner colocou aquele centro em contato com o mundo, em nível internacional. Enfim, teve uma série de coisas ali, muito boas, e que precisava, né? Aquela preocupação de um logotipo legal, de uma coisa assim, disso, daquilo, vamos aproveitar tudo isso que tem, vamos explorar isso no sentido de divulgar esse centro e tal, e foi um crescimento. Então, veja, são duas coisas importantes. Às vezes o indivíduo reúne as duas, que é melhor ainda, e se souber lidar com dinheiro, reúne as três, aí melhor ainda. Mas é difícil a pessoa reunir três coisas tão importantes assim. Muitas vezes reúne uma. É aí que nascem as parcerias. Por exemplo, você vai se candidatar a chefe de departamento. Ah, vou escolher como vice-chefe esse meu amigo aqui, porque ele é meu amigão e tal, somos amigos, aí fica a parceria perfeita. Não. Você tem que perceber no que você é bom e no que você não é bom. E aí montar a parceria. Tá? Então, eu sabia muito bem que eu não sou um bom administrador no sentido burocrático que existe hoje no Brasil. Tá? Eu consigo me administrar relativamente bem, mas eu não sou um indivíduo que gosta das planilhinhas, do não sei o que lá. Eu tenho minhas planilhas aqui em casa, se não tiver eu estou roubado. Mas que gosta de seguir burocracias, principalmente porque a maioria da burocracia é burra. Né? E isso irrita. Isso irrita. Você fala, meu, pedindo, fazendo isso aqui, não precisa fazer. É muito mais simples. Não, talvez administrar nos Estados Unidos seja muito mais fácil, né? Do que administrar aqui no Brasil. Porque lá é mais inteligente, o sistema é mais dinâmico, o sistema é mais centrado em fazer as coisas funcionarem e darem certo, tá? Então, veja, às vezes você faz uma parceria dessa, você põe um indivíduo que faz aquilo, que ele é bom naquilo que você não é. Porque nós temos que pensar, inclusive na universidade, do ponto de vista mais profissional. Até hoje ela é pensada de um jeito amador. Está melhorando agora no finzinho, nos últimos anos, mas tem muito chão ainda pela frente. Temos que pensar administrativamente isso, pensando um profissional que vem aqui. Ele pode não me amar, tá? Mas ele vai fazer a função dele. E os dois vão fazer uma boa direção, por exemplo, uma boa chefia, uma boa direção, uma boa reitoria, porque casando as duas habilidades, aquilo vai dar certo. Melhor do que fosse eu e o meu amigo. Tá? Quando a amizade coincide, ok, tudo bem. Mas fora isso, não.
E normalmente as coisas são montadas erradas. Às vezes tem duas pessoas que fazem muito, mas que são desorganizados. Um fica de diretor, outro fica de vice. Vai virar uma bagunça. Entende? E aí, aquilo que faz bem acaba perdendo perto do outro componente. Certo? Então, pense nisso. Eu lembro bem dessa história do professor Newton, pessoa excelente. Eu acho até que ele foi uma pessoa que me ajudou sem eu saber em alguns momentos e desconfiei apenas porque ele também não era de ficar falando, sabe? Ah, eu fiz isso, ajudei o fulano, fofocando essas coisas. Que ajuda, ajuda, né? Pelo menos assim do contato que eu tenho. Lógico que falar de uma pessoa que eu não conheci muito, embora eu admirasse, é lógico que falar de uma pessoa, tem pessoas que tiveram outras óticas disso, mas aí tem que entender cada contexto para saber por que pensa assim, por que não pensa. Eu só estou colocando isso para usar de estupim para discutir essa questão das parcerias, essa questão de juntar coisas e entender, né, quais são aqueles papéis sociais que você tem dentro da sua profissão, não é? Você é bom para quê? Para a ideia, coisa e tal, não sei o que lá, ou você é bom para administrar as coisas, né? Eu, por exemplo, eu preferia ficar como vice a maioria das coisas, porque o vice eu ficava lá acertando os detalhes, dando ideia, fazendo isso. E quem estava na frente é que ia ter que negociar com pessoas que a gente não se sente motivado em conversar, né? Então é isso, gente. Esse foi o recado de uma experiência da minha vida. Lógico, foram vários anos isso daí, e espero que seja útil essa reflexão para vocês, ok? Então, vamos nessa, continuamos aí e espero que a vida de vocês possa se nutrir com as coisas que eu estou colocando aqui, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.